O cara volta mais rude e mal. Nesse momento, Harrington já perdeu a esposa, ele tem um filho, mas perdeu a esposa, vive sozinho na casa e se embebeda e joga e perde o dinheiro. O Heathcliff volta, pede abrigo então na fazenda do Morro dos Ventos Vivantes. O Harrington, apesar deles serem inimigos, permite que o Heathcliff volte à fazenda e aos poucos o Heathcliff vai comprando essa fazenda, né? Comprando as dívidas que o Harrington vai deixando pelo caminho. Ele procura Catherine, óbvio que procura, né? Que é o motivo de viver dele, é o motivo de tudo que ele fez. A forma como ele enriqueceu não fica claro aqui, mas aparentemente ele teria ido para o exército. Parece que foi isso que aconteceu e ele conseguiu muito dinheiro. Então, quando ele visita Catherine, ela fica, né, deslumbrada porque ela o ama muito, né? E quer forçar que o Edgar conviva com o Heathcliff. Quer manter a presença do esposo e desse amigo, né? Que é óbvio que Edgar sabe do amor que Heathcliff nutre por Catherine. Mas no fundo, tudo que Heathcliff quer é vingança contra Edgar, que se casou com Catherine, e contra Harrington, que fez toda a maldade que fez com ele na infância e na juventude. Para isso, o que ele faz? Ele seduz Isabela, irmã de Edgar. Essa mulher, que é uma boboca. Edgar também é outro bobão. Gente, só tem gente besta aqui. Quem é bonzinho é bobo. E quem não é bonzinho é mal demais. Não tem nenhum viés bom, né? Nem o amor parece um amor bonito, é um amor doentio, é uma coisa louca de se ver. Então você vai lendo e vai ficando com ódio de todo mundo, com ódio do cara que é bobo, do ódio do cara que é mau. Então o herói é um herói vilão, que seria o Heathcliff. A heroína, a mocinha, que é a Catherine, é uma moça fútil, uma moça superficial, uma moça histérica, grosseira, que aí, o que acontece? Voltando lá à história que toda hora eu desvio. Acontece que quando o Heathcliff, se envolve com Isabela, que é uma mulher boba, porque sabe que o Heathcliff só quer vingança, mas ele parece ser um homem super bonitão, né? Ela se envolve então com ele, foge de casa e vai então viver com ele no Morro dos Ventos Vivantes. E ele já chega lá botando para quebrar, maltratando ela a beça. A mulher chega lá, já chega na base do chute, soco, pontapé, porque tem momentos, passagens aqui super violentas, são violência moral, violência física, é difícil de engolir esse cara. Então, o Edgar fica com raiva da irmã, da escolha que a irmã fez, se afasta dela e proíbe a aproximação da Catherine com Heathcliff. Nesse momento, a Catherine começa a delirar e, de certo modo, ela... Gente, não é spoiler. Sei lá, se é spoiler, pula aí agora uns 10 segundinhos, porque a Catherine, ela faz tudo pra morrer. Ela toma tempestade na cara, com ventania, ela vai fazendo, faz greve de fome, até que ela tem um bebê, que até então a gravidez não tinha nem sido relatada no livro, aparece pirlim-pim-pim, o neném nasceu. Ela tem um bebê e morre, né? Logo após dar à luz. Então,
a gente tem, então, nesses núcleos, né? Passa a ser um pouco diferente agora. Numa casa, na mansão, como é que eu falei pra vocês? Trash Cross. Na mansão Trash Cross, então, vive Edgar com a filha, Neném, que também se chama Catherine, e aí é a Cat, o apelido dela, com a Nellie, que é a governanta. E na fazenda, que é o Morro dos Ventos Uivantes, vive Heathcliff, vive Hareton, um homem também que já não vê motivo de viver, é um cara lá que só bebe, joga e perde tudo. E o filho do Hareton, que eu esqueci o nome, gente. Você acredita que eu esqueci o nome? Tanto que eu li isso, eu esqueci o nome do cara. Hindley. O nome do filho do Hareton é Hindley. E aí, e vive lá também um criado, né? O Joseph. Só que todo mundo brigando. Todos esses homens grosseiros e rudes. Ai, gente, eu acho que eu já falei umas 10 vezes, mas a parada é punk mesmo. E aí, a história se desenrola depois, né? Avança uns 27 anos e começa a contar 3 anos para trás daquele momento atual. E já passa a contar, então, a história desses filhos, da Cat, do filho do Heathcliff, que se chama Linton, e do Hindley, que é o filho do Hareton, que também vive lá. Então, nós temos 3 pessoas dessa nova geração. Vou repetir porque eu acho que eu me embolei. O filho do Edgar, que é a Cat, o filho do Hareton, que é o irmão mais velho da Catherine mãe, ou seja, o sobrinho da Catherine mãe, que é o Hindley, e o filho do Heathcliff com a Isabella, que é a irmã do Edgar. Vocês captaram? Que é o Linton, que é o sobrenome da família. Então, aí começa uma nova fase com essa nova geração. Acontecem algumas coisas que eu acho que aí não vale a pena contar porque já é o desfecho da história. Lembrando que essa história é 85. Não, gente, 85 é pouco. 95% do livro é maldade pura, é tiro, porrada e bomba. E onde que tem um pouco de gótico aqui também, que eu acho que é importante dizer, que a Catherine, ao morrer, né, o Heathcliff consegue ter a oportunidade de entrar na casa, no velório dela, para se despedir dela, e ele pede para que ela, em espírito, não o abandone. Então, essa alma fica ali junto, né, nessa fazenda, no Morro dos Ventos Uivantes, tentando, né, acompanhando, digamos, o Heathcliff até o final do livro. Eu não vou contar o que acontece. Mas o negócio é tão cascudo, esse Heathcliff é tão pirado, que na morte do Edgar, quando ele é enterrado ao lado da esposa, né, que já tinha morrido tempos antes, ele pede pro coveiro pra abrir, pra pegar o caixão lá da Catherine, que ele quer dar uma espiadinha. O coveiro ainda fala, gente, se bater um ar aqui no corpo, vai deteriorar mais ainda. Mas o Heathcliff pede para abrir o caixão, olha lá o corpo da mulher lá dentro e ainda relata, ainda era ela, né? Ele diz no livro, ainda era ela. Então, apesar da mulher já estar em estado de decomposição há eras, ele ainda nutre esse amor louco
e ele quebra o caixão, a lateral do caixão dela, e paga esse coveiro para que quando ele morrer, ele seja enterrado ao lado dela. No lado, no outro lado, né? De um lado está o Edgar, que é o marido, que ele seja enterrado no outro lado. E que o caixão dele também seja quebrado na lateral, para que ele esteja unido a ela mesmo depois da morte. Então tem essa parada meio gótica. Então, lembrando que essa mãozinha fria que pegou o senhor Lockwood no início do livro é então a Catherine, o fantasma da Catherine que vivia ali rondando essa casa, essa fazenda. Então, assim, o finalzinho, sei lá, a última página do livro, o livro tem 370 e tantas páginas, são 34 capítulos, 358 páginas. Numa diagramação, essa minha edição da coleção Clássicos Zaha, ela tem uma diagramação super bacaninha, as letras são ótimas. Esse livro aqui é um de capa dura, olha, super bonito. A folha de guarda, então, eu achei lindíssima, ó. Mostra, né? Lembra, assim, os ventos, uma ventania, né? Eu achei o contraste desse azul com esse vermelho aqui tão bonito. Achei realmente muito lindo esse livro. E adorei ter lido essa edição, gente. Eu mega recomendo essa daqui. Não pegue livro antigo demais para ler. Bem, essa é uma dica minha, né? Vai que é uma coisa só minha, não sei. Que mais que eu tenho para falar para vocês? Talvez... tem uma fotinha aqui da Emily Brontë. Olha, dá para ver bem? Parece até uma moça bem bonita. Então, vou contar um pouquinho, vou tentar ser rápida, breve, na história de vida da Emily Brontë. Olha só. Antes de passar para lá, dizer para vocês que aqui, nesse início, a gente tem textos, uma apresentação do Rodrigo Lacerda, que ele conta a história da autora um pouquinho, né, da história familiar, inclusive, da autora. Essa tradução aqui é da Adriana Lisboa, e no final nós temos 2 anexos, que são 2 textos da Charlotte Brontë, que é a irmã da Emily, falando sobre essa obra. Então, deixa eu contar um pouquinho, vou tentar ser breve, para contextualizar aí esse livro, né, em relação à autora. A Emily Brontë é um dos 6 filhos de um casal chamado Patrick e Maria, um casal que vivia na Inglaterra. Eles tiveram então 6 filhos, 2 mulheres primeiro, 2 meninas que morreram ainda na infância. Depois tiveram Charlotte, depois tiveram um rapaz, o Patrick, depois a Emily e a Anne. O pai dessa família era um cara muito recluso, que vivia muito dentro do escritório, não partilhava muito da vida das crianças, jantava sozinho. E, inclusive, a Emily tem muito dessas características do pai. Ela é muito reclusa também. Era, né? Segundo os relatos. E essas crianças, a brincadeira, uma das brincadeiras delas era escrever histórias, representar, né, fazer teatrinho e escrever histórias. Inclusive, eles criaram cidades imaginárias e personagens imaginários, se inspirando nos bonequinhos, nos soldadinhos que o Patrick tinha. Então, essas 4 crianças, o Patrick, a Charlotte, a Emily e a Anne, tinham esse tipo de brincadeira e acabaram tornando a literatura uma coisa natural nas suas vidas. Então, o que a gente tem? Uma coisa inédita, que é 3 irmãs escritoras,
né? E ainda mais, né, no século XIX, que é na Inglaterra, é uma coisa surpreendente, 3 irmãs escritoras. O que acontece? Elas lançam um livro de poemas com textos das 3, com dinheiro próprio. Esse livro não dá muito certo, parece que vendeu 2 exemplares. No entanto, é com essa obra que elas iniciam a carreira, de fato, literária delas. Elas lançaram esse livro usando pseudônimos. Elas escolheram nomes que não deixavam muito claro se elas eram homens ou mulheres. Mas para aquela sociedade, certamente elas seriam homens, né? E foi por isso mesmo que elas escolheram o pseudônimo, porque elas não queriam que o trabalho delas, que a obra delas fosse interpretada a partir desse viés que são mulheres, nem favorecido ou nem desfavorecido pelo fato de serem mulheres. Então, cada uma delas escolheu um pseudônimo, aproveitando só a inicial do nome, e lançaram esse livro de poemas. Isso fez até que elas começassem a ser conhecidas. Óbvio que ninguém sabia que elas eram as verdadeiras autoras. Aí, o que aconteceu? Primeiro, depois desse livro de poemas, elas fizeram cada um romance. A Charlotte escreveu Jane Eyre, mosquitinho aqui, escreveu Jane Eyre. A Emily escreveu O Morro dos Ventos Uivantes e a Anne escreveu Agnes Grey. O primeiro livro lançado foi Jane Eyre. E depois, até embarcando no sucesso de Jane Eyre, foi lançado O Morro dos Ventos Uivantes e o Agnes Grey, numa mesma edição. E aí foi feito até um super sucesso. E isso foi em 1847, que foi o lançamento do O Morro dos Ventos Uivantes. A crítica, na verdade, assim, um sucesso mais ou menos. Eu falei que foi um sucesso porque ele foi lido, mas a crítica meteu pau, assim, achou um pouco difícil de digerir. Se a gente, hoje em dia, já tem uma dificuldade de digerir esse tipo de obra, imagina naquela época, porque ela, de fato, apresentou algumas coisas bem inovadoras para aquele momento, né? Para aquela época daquela literatura vitoriana. Então, o que acontece? No final do ano seguinte ao lançamento do livro, o irmão Patrick, que era viciado em ópio e bebidas, acabou contraindo tuberculose e morreu devido a essa tuberculose. Isso foi em dezembro. Quando foi maio, a Emily morre aos 30 anos também por causa da tuberculose. Ela não quis tratamento, ela não quis atendimento médico. Era uma mulher muito estranha, sabe? Muito reclusa. Ela era muito talentosa, inclusive os professores reconheciam, inclusive, né, esse talento dela. Mas era uma mulher que, pra você ter ideia, ela passou 3 anos da vida sem conversar com qualquer pessoa estranha à família. Ela só conversava com os familiares dentro de casa e com os criados. Com ninguém mais de fora de casa. Pensa, tem que ser muito esquisitona, né? Então é uma mulher que escreveu um livro desses aos 27 anos, de fato muito jovem, né? Mas me pareceu pouco vivida em relação a determinadas coisas, né, sociais. E de fato ela não tinha uma vida social muito intensa, né? Era muito tímida, muito reservada. Então, vamos lá. Emily morreu em maio. Quando chega no fim do ano, sei lá, setembro, deixa eu conferir essas datas para não falar
bobagem com vocês. Então, setembro de 1848, Patrick morre. Dezembro de 1848, setembro, outubro, novembro, dezembro, 3 meses depois, Emily morre. E aí, o que acontece? Em maio de 1849, ou seja, 5, 6 meses depois, Anne morre em decorrência também da tuberculose. No intervalo de setembro a maio, a Charlotte perdeu todos os seus 3 irmãos. Então, assim, deve ter sido muito difícil, né? Muito punk. E aí, o que acontece? Em 1850, é lançada uma nova edição do Morro dos Ventos Uivantes. Essa edição, Charlotte, inclusive, interfere de maneira muito, digamos, modesta, né? Só mudam os pequenos vocabulários de Joseph. E lança o livro com um prefácio em que ela, enfim, diz quem é a autora de verdade, que é Emily Brontë, o nome verdadeiro. Inclusive fala do livro dela, quem é a autora de cada uma das obras. E esclarece, então, socialmente, quem são, né, aqueles pseudônimos, e aí explica tudo. E aí, então, é que a sociedade começa a entender melhor esse trabalho, né? Então, eu acho que é muito importante saber um pouco dessa história de vida da Emily para compreender um pouco esse livro. E você sabe, assim, vocês, né, sabem que depois que eu terminei a leitura do livro, eu fiquei assim meio com ele meio atravessado na garganta. E elaborando, né, o que eu ia falar nesse vídeo e assistindo outros vídeos, inclusive, eu vi gente que odiou o livro, vi gente que amou o livro, e identifiquei percepções também em relação a determinados aspectos um pouco distintos uns dos outros e dos meus também. E aí você começa a dar simpatizar um pouco mais. Mas a simpatia só veio de fato depois que eu ouvi e assisti 2 clipes, 2 vídeos de uma cantora que se chama... E agora? Se chama Jenny Bush. É isso? Se não for, eu coloco o nome certo aqui embaixo. Gente, que fez uma música que vocês vão conhecer se vocês têm a minha idade. Duvido que tenham, mas enfim. Se vocês têm a mesma idade que eu, ou mais que eu, vocês vão reconhecer essa música. Que é uma música muito linda, muito bonita mesmo. Inspirada completamente nesse livro. Eu vou colocar 10 segundinhos dessa música aqui agora para vocês verem se vocês conhecem, para vocês ouvirem, para ver se vocês reconhecem. Só a parte do refrão, tá? Olha aí. Depois que eu ouvi a música, tanto a versão, né, o clipe com a cantora, quanto o clipe que foi usado, eu acho que para o lançamento de um dos filmes, porque esse livro tem vários filmes, né? Tem várias versões. Eu nem saberia dizer aqui, mas eu vou assistir ainda, espero que essa noite eu assista essa versão, a versão mais linda, que eu vou colocar aqui do lado para uma imagem para vocês verem também, se tiverem interesse em assistir. E aí eu comecei a simpatizar mais. Essa música tá na minha cabeça hoje, porque eu escutei várias vezes e achei ela muito linda, e você começa a ver um pouco mais um pouquinho menos de crueza, um pouco mais de ternura, né, nessa relação de amor do Heathcliff com a Catherine. Bem, eu acho que é isso. É uma super resenha, o texto ficou grande
e eu espero que eu tenha conseguido desenvolver bem. Vocês escrevam aí embaixo para mim o que vocês acharam, se vocês já leram o livro, se vocês gostam ou não gostam e o que vocês percebem a partir dele. Se você não é inscrito no canal, faço aqui agora o convite para se inscreverem. As minhas redes sociais também do Garota de Asas são super fáceis, né? Eu tô no Facebook como Garota de Asas e estou no Instagram como Garota de Asas. Vai ser uma delícia ter vocês lá, porque a gente posta coisinhas assim da rotina quase que diariamente. E é isso, gente. Curte aí e dá uma força. Se quiser comprar o livro, tá? Eu vou colocar o link dessa edição linda aqui para vocês comprarem na Amazon. Se comprarem através desse link que eu deixo, não aumenta em nada o custo para vocês. Entretanto, eu recebo um percentualzinho que ajuda a gente a manter aqui o canal, a dar uma manutenção, né, nas coisas e pagar o pessoal que faz edição e essas coisinhas assim. Ajuda pouco, mas ajuda, tá? É isso aí. Um beijo e até a próxima!